Vamos lá, galera. Galera chegando, aí sim. Ô, minha sogra está na live. Tânia, um beijo, Tânia. Estamos com saudades. Felizmente não podemos estar juntos aí. Deus abençoe. Obrigado, Tânia. Minha sogra, gente. Minha sogra tá na live. Deixa eu até me arrumar aqui agora, né? Que tem que parecer bonitinho. Tem que ter moral aqui. Miriam, Daiane, Éder, sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live agora, a nossa aula de hoje, tá? Eu não sei se todos que estão assistindo aí me conhecem. Não sei. A gente tem uma galera online. Eu acho que a galera que tá aqui é a galera das antigas já. Não sei se tem alguém que é novo aqui pela primeira vez. Se sim, me fala aí, manda uma mensagem novo para eu saber que você é novo, te dar as boas-vindas aí nesse início, tá bom? Pessoal, está bem a imagem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, tudo de boa? Lembrando que nós estamos na nossa 13ª live. Eu tenho que dar um disclaimer aqui, gente. Nós estávamos aqui antes do coronavírus, agora todo mundo quer fazer live, né? Todo mundo resolveu fazer live porque tá em casa, tá com tempo e a live é uma das melhores maneiras de se comunicar. Nós estávamos aqui antes disso, nós iniciamos em janeiro, estamos na nossa 13ª live, ou seja, são 13 semanas consecutivas sem parar uma semana com aula online aqui, então isso é muito legal. Então nós não estamos na modinha, para quem está chegando novo aí, nós não estamos na modinha, nós estávamos aqui desde sempre, tá bom? Beleza? Gente, coisas importantes para eu falar aqui, ó. Quem ainda não está na comunidade de missionários, tá? Ela está aberta hoje, até hoje à noite, por R$1, tá bom? Mais uma vez eu vou falar, a comunidade, ela é um grupo, é um local onde as pessoas missionárias do mundo todo têm acesso num grupo no Facebook, num grupo no WhatsApp, e aí eles interagem, principalmente no WhatsApp, e além disso, ó, vou botar aqui ó, para vocês verem, e além disso, a gente tem todos esses cursos. Em breve, tudo indica que mês que vem, em maio, a gente tenha esse curso aqui, ó, Administração Financeira para Missionários, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Para quem é missionário, saber se administrar, saber administrar seu dinheiro é muito, muito importante, tá bom? Então a gente provavelmente vai ter isso no mês que vem. Esses são os cursos que nós já temos lá, são vários cursos de comunicação, marketing e outras coisas mais, dentro tudo da comunidade. E aqui, ó, faltam 12 horas para fechar essa promoção de quarentena. A promoção de quarentena que eu fiz, eu falei, cara, seria muito legal se os missionários que estão em casa, sem poder fazer nada, aproveitassem esse momento para se capacitar. Eu tentei deixar de graça, só que eu não consegui. A plataforma não deixou. E aí, R$1 foi o mínimo. Então, você pode acessar por um mês, pagar só R$1, ter acesso a tudo, sem problema nenhum, e fecha hoje, tá bom? Tô com o nariz um pouquinho entupido aqui. Fecha hoje, alergia. Então, quem ainda não aproveitou, ou você conhece alguém que quer muito, gente, chega aqui, ó. Ó, o link é o seguinte, ó. Chega aqui. Ó, deixa eu descer aqui. Põe imersãomarketingdigital.com/comunidade quarentena. Vou até jogar aí ó, nos comentários para quem quiser. Compartilha com as pessoas que vocês sabem que precisam se capacitar, precisam saber mais, querem fazer isso, que com certeza vai ser muito, muito, muito legal, tá bom? Outra coisa que é uma super novidade, aqui eu tô dando mais informações nesse momento, que eu sei que a galera tá chegando, tá? Que é, finalmente, vou até abrir o Instagram aqui, vocês sabem que eu trabalho aqui como, digamos, quase como voluntário para o Missionários 360, para a comunidade Missionários 360. Eu tenho um trabalho paralelo, que é o que me gera renda, me traz o recurso financeiro que eu preciso para tudo, e esse trabalho aqui eu tenho trabalhado como algo que eu escolhi para abençoar a vida dos missionários. Eu tenho feito isso incansavelmente, né? Mas eu divido meu tempo também com o meu trabalho. E o meu trabalho hoje, ele nasceu uma agência de marketing digital, onde a gente trabalha, tudo que eu falo aqui eu trabalho na minha agência, e a gente tem alguns clientes, e a gente já estava trabalhando há algum tempo, eu e a Emily, né? Quando eu falo a gente, tô falando eu e a Emily, que é minha sócia, uma grande amiga, e também ela é minha co-cunhada, é isso? Ela é irmã do meu cunhado, que casou com a minha irmã. É co-cunhado que fala, gente? Então, acho que é co-cunhado, né? E aí, a gente já trabalha 8 meses juntos,
E a gente já tinha uma agência, um nome, né? Só que a gente não tinha colocado as caras para o mundo, digamos assim. E essa semana, por conta da necessidade, isso é muito legal, essa necessidade despertou isso. A gente antes, é porque quando você trabalha com rede social, é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, você tem que produzir conteúdo, você tem que estar focado naquilo ali. Como a gente estava focado em construir o nosso terreno, nos preparar, construir uma empresa saudável, a gente estava focado nos nossos clientes. Só que agora a gente viu essa necessidade por conta de tudo que está acontecendo. Tem muita gente indo para o digital, muita gente querendo esse serviço e a gente teve que criar. E aí a gente criou aqui a Yungo, tá bom? A nossa agência de marketing digital e lançamento de infoprodutos. E a gente está muito feliz, a gente está ralando muito, gente. Semana passada, essa semana e semana que vem, que ainda vai, nossa agenda está lotada. Eu tô aqui falando com vocês, recebendo um monte de mensagem aqui no WhatsApp, tentando ignorar. Então, a gente criou essa agência. E, gente, legal do Yungo, que significa conectar. Eu e a Emily somos cristãos e a gente falou, a gente não quer simplesmente criar uma agência que aplica serviços e gera dinheiro para os outros. A gente quer transformar a vida de pessoas com isso. Yungo é um nome que significa conectar no latim. O nosso objetivo é conectar pessoas que têm um conhecimento com pessoas que precisam daquela transformação e nisso gerar um impacto no mundo. Esse é o nosso objetivo, por isso a gente tem um nome e a gente está feliz aí. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, podem pesquisar a agência Yungo, Facebook, Instagram e YouTube. A gente já tem todos os canais. Em breve a gente vai começar a produzir conteúdos focados em marketing digital, business, empresarial, tudo que a gente vive no dia a dia. Isso é bom demais, tá bom? Eu vou deixar sim aqui nos comentários, ó, vou editar esse vídeo. Na verdade já está no comentário, tá? Comunidade aberta, só tá com um errinho de data aqui. Deixa eu corrigir a data, porque na verdade tá aberta até hoje, que é dia 8 de abril. Pronto, já editei aí nos comentários para quem quiser. Gente, tragam a galera para participar. Tragam a galera para participar dessa comunidade, cara, aqui tem muita coisa boa vindo por aí. E em breve a gente vai ter muita novidade. Vamos iniciar nossa aula aqui. A gente vai falar sobre comunicação. Gente, comunicação é uma das coisas mais importantes. Você já sabe disso, tá? Ó, sem comunicação não teria nem internet. Porque a internet é um mundo gigante de comunicação. Então tem várias informações ali, eu entro e eu recebo aquela informação e aí isso faz parte dentro da comunicação, tá? E a comunicação, eu conversar, eu falar, existem algumas técnicas, existem algumas estratégias para eu me comunicar melhor. Lembrando que eu vou dar, ó, a gente tem aqui, eu estou falando com missionários ninjas. O que é missionário ninja para quem está chegando aí pela primeira vez, tá? Missionário ninja é aquele cara que aprende e coloca em prática. Eu estou falando com vocês. Eu não estou falando com os missionários acomodados, os missionários que só aprendem, não. Missionários ninjas fazem as coisas acontecerem. Eu estou falando com vocês e a gente vai fazer a coisa acontecer. Você tem que colocar em prática, tá bom? Ó, vamos lá. Você, quem é casado aqui já sabe, né? Você aprende a se comunicar melhor. Você não nasce sabendo, você não simplesmente é o cara da comunicação. Então, por exemplo, quem aqui é casado sabe que existem momentos de se falar com a pessoa que você é casada, bons e ruins. Então, por exemplo, a minha esposa Mari, maravilhosa, né? Já que minha sogra tá aí me assistindo, tem que elogiar e é verdade, ó. Essa foto aqui, gente, ela colocou, porque que acontecia? Sempre que eu dava aula online, tipo agora assim, eu me apresentava e eu falava quem eu era, mas eu não comentava, né? Gente, sou casado e tal. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim, ó, vou botar a foto do seu lado, eu quero que todo mundo saiba que você é casado, entendeu? Então eu sou casado, a Mari linda, maravilhosa. E aí é o seguinte, eu sei que existem momentos que eu posso falar algumas coisas com a Mari e momentos que eu não posso falar. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu percebo que ela está chateada, irritada com alguma coisa, é óbvio que é um péssimo momento para eu pedir alguma coisa para ela. Então eu não vou pedir nesse momento. Agora, quando ela está feliz, alegre, quando ela está de bom humor, é um ótimo momento para eu pedir algo para ela, né? Você que já foi adolescente, né, e jovem, você sabia que tinha momentos para você pedir coisa para os seus pais. Às vezes, que era o meu caso, por exemplo, eu preparava esses momentos. Então, o que eu fazia, né? Minha mãe estava trabalhando, meu pai também, aí eles deixavam umas tarefinhas de casa para mim e pro meu irmão. O que eu fazia? Eu fazia tudo, deixava tudo bonitinho, arrumava. Meus pais chegavam à noite, ficavam super felizes porque a casa estava arrumada, passei pano no chão, varri e tal. Aí eu chegava e pedia alguma coisa para eles naquele momento. Então, você aprende isso, você sabe isso, você conhece isso.
Então você, sem perceber, você usa técnicas e estratégias para sua comunicação ser mais efetiva. Normalmente, a nossa comunicação, a nossa, deixa eu, a nossa comunicação sempre tem um objetivo. Você, quando vai falar com alguém, você tem sempre um objetivo para conversar com aquela pessoa. Normalmente é assim, né? Então, você já sabe os momentos melhores e os momentos piores se você conhece a pessoa. E existem algumas técnicas, outro exemplo, né? Quem já pregou aí, quem já deu palestra. Por exemplo, se eu me lembrar da primeira vez que eu preguei, eu lembro que foi horrível. Foi horrível. Por quê? Porque é horrível na primeira vez. A maioria das pessoas que pregam é ruim. Porque você está aprendendo, você está ali passando por um processo. Então você começa de um jeito e cada vez que você faz aquilo, você vai melhorando. Então hoje eu prego muito melhor do que eu pregava desde a primeira vez que eu preguei. Hoje eu consigo gravar um vídeo em 1 segundo de pegar o meu celular. E aí, pessoal, não sei o que, porque eu já tenho práticas disso há muito tempo. Meu primeiro vídeo que eu gravei foi ruim, como é o primeiro vídeo de todo mundo, tá? Isso é uma das coisas que eu falo para as pessoas perderem medo de gravar. Então, existem técnicas e estratégias que você vai aprendendo ao longo do tempo. E existem, dentro da comunicação, dentro das técnicas, né? Existe uma coisa que se chama, eu não sei se você já ouviu falar, vou botar até em copywriter. Copyright, na verdade. Isso aqui, deixa eu só ver se eu escrevi certo, gente. Escreve isso. Não, cadê? Escrevi certo. Copywriter, né? Copyright. Isso aqui é uma técnica que as pessoas inventaram de se comunicar. Copyright é o cara, né? O copywriter, né? Copyright é a técnica, copywriter é o cara, tá? Isso aqui, eu vou até tirar o R aqui. Isso aqui é um nome que as pessoas deram para pessoas que trabalham exclusivamente com a parte de texto. Então, por exemplo, se eu vou gravar um vídeo, eu vou ler um roteiro, é legal que alguém que trabalha nessa área de copyright tenha escrito esse texto para mim. Por quê? Porque o cara que trabalha nessa área de copyright, né, não é copyright de direitos autorais, tá? Direitos autorais, aqui é escrito R, alguma coisa assim. Aqui é copy de escrever mesmo, tá? O cara que trabalha nessa área de copyright é um cara que sabe escrever as palavras certas, tá bom? Você já leu um texto, por exemplo, que você não conseguia parar de ler? Ou você já viu um vídeo e um filme, uma série que você não conseguia parar? Então, provavelmente alguém que escreveu aquela série usou técnicas de comunicação para fazer com que te prendesse do início ao fim, tá bom? Então a gente inventou esse nome, né, dentro dessa área de marketing digital, que é o copyright, que é o cara que escreve com algumas técnicas, textos, para alcançar alguns objetivos. Então o cara pode escrever, por exemplo, deixa eu até escrever aqui, ó. Botar pessoa que usa técnicas e estratégias para escrever textos com objetivos, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui do mundo corporativo, do mundo empresarial. Tem uma empresa chamada Empíricos, né? Talvez você conheça, talvez não, que ela trabalha com a venda de PDFs que vão te ajudar a você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu entro lá na Empíricos, assino lá em Empíricos, eu recebo vários documentos, eu leio esses documentos, aí eu vou aprender mais sobre o mercado financeiro e poder aplicar em ações e tal. Então, eles vendem informação, basicamente isso, tá bom? Eles trabalham com algumas copy bem agressivas. Teve até o caso da Betina, né? Então, não estou entrando no mérito se foi certo ou errado, né? Não é isso. Mas eles utilizam copies agressivas. O que são copies? São aqueles textos que são falados no vídeo que você olha e fala, caraca, o que é isso? Eu preciso saber o que é isso e tal. Então, essa é a pessoa, ela escreve sobre isso. E dentro do... Ficou claro, gente? Me dá um ok se está claro até aqui, tá bom? Esse mundo de copy é um mundo à parte, tá? A gente poderia fazer uma live inteira só falando de copy, de copyright. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre copyright. Eu sei, num nível que me ajuda nos meus trabalhos, mas, por exemplo, a Emily, que é a minha sócia que eu falei na agência, manja muito mais de copyright do que eu, tá bom? Então ela escreve textos que você chega e lê e fala, caramba, sabe aquelas headlines que tem na Jornal Nacional? Jornal Nacional não, né? Jornal no geral. Como que funciona o jornal? Começou o jornal, eles dão um resumo de tudo que vem pela frente, não é?
E aí, nesse resumo que eles falam lá nos primeiros 5 minutos, eles falam todas as reportagens que eles vão transmitir na próxima 1h30. 1h30. Quando eles fazem esses 5 minutos e você ouve várias reportagens ali, você fica com vontade de assistir o noticiário todo. Então aquilo ali é uma técnica de comunicação, é uma estratégia para de fato prender você até o fim, entendeu? Isso aí os copyright manjam muito disso, tá bom? Então, como eu falei, copy, né? Esse mundo de copy, ele é um universo à parte. Então a gente não consegue trabalhar aqui. E como eu falei, eu não sou a melhor pessoa para falar aqui sobre copy, apesar de saber bastante coisa sobre isso e usar bastante coisa sobre isso. Inclusive, com vocês eu uso bastante. E eu quero mostrar como que vocês podem utilizar uma das partes de copy para a comunicação de vocês. E aí, eu quero falar um pouquinho, ó. Deixa eu primeiro falar o que é e depois falar onde você pode usar isso, tá? Gatilhos mentais. Quantos aqui já ouviram falar de gatilho mental? Me fala aí para eu saber. Você que já tem ouvido, talvez seja polêmico na sua cabeça sobre isso. Eu quero desmistificar isso aqui para você, tá bom? Eu quero saber quantos já ouviram falar de gatilho mental para isso. A Ana tá perguntando se tem curso para isso. Ana, tem vários cursos para isso, tá bom? Na comunidade Missionários 360, eu falo sobre copy. Algumas aulas eu falo especificamente sobre copy. Por exemplo, quando eu falo lá de oferta irresistível, que tem uma aula de mais de 1 hora só sobre isso, eu tô falando de copy ali também. Então, eu não tenho uma matéria na comunidade Missionária 360 sobre isso, tá bom? Mas eu falo sobre isso o tempo todo porque você utiliza isso o tempo todo. Quem participou aqui da edição de vídeos, da semana da edição de vídeos, vou escrever só aqui. O que eu falava para você, um roteiro de vídeo? Primeiro você fazia uma chamada, né? Era isso. Depois você fazia a sua apresentação, né? Alguma coisa assim. Tem que ver lá o checklist que eu fiz. E aí depois você falava do vídeo, depois você fazia isso, tal. Isso aqui é uma copy que você estava montando. E a ideia dessa copy é você cada vez, primeiro, você fazia uma chamada de atenção para prender a atenção da pessoa para ela caminhar com você até o final. Isso aqui também é uma copy, tá bom? Daiane, existe sim alguns psicólogos e a galera da área da psicologia que trabalha com gatilho mental e fala sobre isso porque justamente as coisas estão meio envolvidas, tá? Por que gatilho mental é polêmico? Porque tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona e tem gente que diz que é manipulação. O gatilho mental é uma ferramenta. Dentro da copy, né, do mundo de copyright, ele é uma ferramenta que você pode sim utilizar para uma manipulação ou de uma maneira íntegra. Óbvio que a gente vai falar aqui de utilizar isso de maneira íntegra e intencional, tá? Íntegra e intencional não quer dizer que é manipulação, beleza? Vocês fazem isso o tempo todo, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso, que talvez vocês não tenham percebido. A outra coisa é que a galera que trabalha na área da psicologia, eles dizem que isso mexe com o nosso inconsciente. Por mexer com o nosso inconsciente, por isso que é tão poderoso. Eu também não sei se isso é verdade, eu não sei dizer. O que eu posso dizer para vocês é a minha experiência, que é o que eu vou compartilhar aqui, tá? Então, o gatilho mental, ele funciona para vídeos, textos, mensagens, qualquer outra forma de comunicação, tá bom? Então, a estratégia e a técnica que eu vou divulgar com vocês aqui hoje é a técnica de gatilhos mentais que está dentro do mundo de copyright, tá? Então, o que acontece? A gente vai falar sobre vários gatilhos mentais aqui. E o que é o gatilho mental? Antes de tudo, vou botar o que é o gatilho mental. E ele tem esse nome meio estranho, porque o objetivo dele é justamente fazer o que o nome dele é. O que ele faz? Ele faz a pessoa tomar uma ação ou gera na pessoa um sentimento a partir da informação que você transmite, tá? O que significa isso? Tá? Eu disse do meu jeito aqui. Você vai encontrar outras coisas se você pesquisar na internet, mas eu falei do meu jeito aqui, tá? O gatilho mental, ele trabalha, vamos supor que você está muito afim de um chocolate. Tá bom? Vamos lá. Você tá seco para um chocolate. Você está seco. Aí você chega e fala o seguinte aqui, ó. Fulano, eu vou te dar um chocolate. Joãozinho, eu vou te dar um chocolate. Mas você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer.
O que você acha que o Joãozinho vai fazer? Cara, ele vai parar tudo e fala comigo, porque pelo amor de Deus eu quero chocolate, fala o que você tiver para falar. Forma simplista que eu expliquei aqui, ok? Mas é exatamente isso. O gatilho mental, ele tem como objetivo fazer com que você ouça a pessoa, fazer com que você alcance o objetivo que eu, que estou comunicando, quero que você alcance. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Ó, vamos usar exemplos que a gente já trabalhou aqui. Quando a gente falou sobre criar o roteiro do seu informativo. A primeira coisa, né? Eu vou botar aqui como exemplo, tá? Informativo. Gente, eu tô tentando melhorar as minhas aulas aqui, deixando mais organizadozinho. Então eu preciso até de vocês para me falar se tiver bom ou ruim, tá? Informativo, tá? Qual que é a primeira coisa que tem que ter no informativo? Quem é da antiga, eu quero ver que se vocês me respondam qual que é a primeira coisa que tem que ter no informativo de vocês, antes de qualquer coisa, antes de tudo. Enquanto isso, eu vou pegar minha água que tá na cozinha, que eu tô morrendo de sede e eu esqueci. Mas eu quero ver quem me diz qual é a primeira coisa que tem que ter no informativo, para usar como exemplo aí. Voltei, aproveitei que eu fui no banheiro. Tava apertado, gente, perdão. Vamos lá. Um tema chamativo e atraente. Muito bom, Débora, muito bom. É exatamente isso. Essa é a primeira coisa, não? Tema atrativo barra chamativo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso aqui não é só para informativo, é quando você vai gravar um vídeo, é quando você vai escrever, por exemplo, um post, né, um texto para alguma coisa. Então, tudo isso aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é um tema atrativo, chamativo, o que a gente chama de headline, aquilo que vai chamar a atenção da pessoa. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque o nosso objetivo é prender a atenção da pessoa. Toda vez que eu inicio... vocês veem isso em vídeo no YouTube, a galera fazendo. O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela faz alguma coisa no vídeo para chamar a atenção da pessoa, para prender a atenção da pessoa, para ela assistir o resto do vídeo. Essa é a primeira coisa que tem que ter em tudo. Por quê? Hoje a gente compete com a atenção das pessoas. Quando eu faço um anúncio, por exemplo, na internet, quando eu faço alguma coisa, o que eu quero é a atenção da pessoa. Então eu preciso criar conteúdos que gerem essa primeira atenção para prender a pessoa até o fim, entendeu? Então, o que acontece? Esse aqui é o exemplo de um gatilho mental. O gatilho mental que a gente está utilizando para a gente ter o objetivo de prender a atenção da pessoa para o resto do vídeo, para o resto do texto que a gente quer fazer. Isso aqui acontece sempre e é o ideal que aconteça. As pessoas que fazem isso intencionalmente veem o resultado disso, tá bom? Então, esse é um exemplo de gatilho mental. E aí, eu tenho aqui, esse nome gatilho mental, como eu falei, é um nome que gera um pouco de... como assim gatilho mental? Parece que o cara vai entrar na minha mente, manipulação. Não, são técnicas que você utiliza para alcançar alguns objetivos, ok? Esse aqui é um exemplo de objetivo. E aí, eu tenho alguns gatilhos mentais aqui, eu vou comentar sobre eles. Por quê? Porque vocês vão utilizar eles em toda a comunicação que vocês fizerem, tá? Desde vídeo, desde texto, desde seja o que for, vocês podem utilizar esses gatilhos mentais. Precisa utilizar todos, Felipe? Não, não precisa utilizar todos. Você pode utilizar o que for melhor para você em determinadas coisas. Tem alguns que valem a pena utilizar o tempo todo, tá bom? Eu vou explicar para vocês, gente, olha só, vai parecer um pouco teórico agora, mas depois isso vai linkar com a prática. E é importante que vocês fiquem comigo aqui para vocês perceberem como que vocês podem aplicar isso na prática em tudo que vocês fizerem, inclusive no dia a dia de vocês, tá bom? Vocês podem fazer isso o tempo todo, tá? Eu vou falar de alguns deles, alguns são mais importantes do que outros, tá? Mas eu vou iniciar aqui com a história, tá? Esse aqui é, de longe,
um dos mais importantes, se não o mais importante, tá bom? Quem aqui acompanhou a live junto com a Fernanda, eu e a Fernanda, onde a gente gravou juntos, a gente falou um pouquinho da história dela, um pouquinho de como foi, um pouquinho da venda do e-book dela e tudo isso. O que fez ela gerar um resultado incrível para ela e para os bebês e para tudo aquilo que eles estão fazendo foi história. Foi só isso, só isso. Ela colocou um vídeo dela, da história dela, de todo o processo que ela passou para tentar a gravidez durante muitos anos, e aí ela conseguindo engravidar. Isso aí foi a história dela. Esse vídeo viralizou, e aí ela conseguiu centenas de seguidores. Ela foi de 5 mil, 6 mil seguidores que ela tinha para 120 mil, tipo, em um mês, assim, até menos que isso, por causa da história dela. Então, toda vez que você insere história dentro de alguma comunicação, seja em vídeo, seja em texto, seja no que for, isso tem um poder incrível, tem um poder gigante de conectar, tá bom? Conectar com a pessoa. E quando você se conecta com alguém, essa pessoa se conecta com você, ela começa a confiar em você. Ela começa a criar um relacionamento com você. Ó, eu sempre dou esse exemplo, vou falar de novo. Você que prega, dá palestra, faz várias coisas com públicos, você percebe que quando você insere uma história, a pessoa interage com você de forma diferente. Ela se conecta com você. Então, perceba que você está falando com um grupo de pessoas. Quando você inicia uma história, normalmente o que acontece é a atenção das pessoas virarem para você. As pessoas prestarem mais atenção. Normalmente quem vai dar uma palestra ou uma pregação, alguma coisa nessa área, com o público, quando você inicia uma história, é muito mais interessante para a pessoa te acompanhar depois disso. Porque ela se conecta com você naquele momento. E o que eu quero dizer com conexão, gente? Um grande desafio que a gente tem é a gente trazer aquilo que a gente quer falar para a realidade da pessoa. Porque, por exemplo, quando eu chego para vocês e falo aqui, e falo assim, né? Gente, eu quero ensinar alguma coisa para vocês. Aí eu chego e falo assim, gente, vocês precisam gravar vídeo. Vocês precisam gravar vídeo. Quando eu falo isso, esse conhecimento, para a pessoa, ela entende isso, mas aquilo fica solto. Agora, se eu conto uma história que conecta o ensino que eu quero dar para a pessoa com aquilo que eu quero que ela faça como objetivo, é outra coisa. Quer ver um exemplo? Eu falo para você, você precisa gravar vídeo. Agora eu chego para você e falo assim, então, eu começo a contar uma história da minha vida. Eu tinha muito problema com a minha imagem, e aí um dia aconteceu isso, e aí eu comecei a gravar vídeos, e aí depois que eu gravei vídeo, começou a acontecer isso e tal. Quando eu falo de como eu era, antes de eu começar a gravar vídeo, por exemplo, a pessoa se identifica naturalmente porque possivelmente ela está como eu era, entendeu? Então, quando eu conto histórias de pessoas, ou a minha história, dizendo como eu era e como eu me tornei depois de alguma coisa, e esse como eu era é igual como a pessoa está, a pessoa se conecta, ela se vê na minha história. É por isso que a gente gosta tanto de filme, a gente gosta tanto de série, porque quando a gente vai assistir um filme, é raro os filmes que não tem esse roteiro, tá? O personagem tá ali no início do filme, a gente se identifica com ele de cara, porque normalmente é um personagem que nada dá certo pra ele, que ele tenta fazer tudo, que ele tenta fazer um monte de coisa e não gera resultado. Aí a gente fala, cara, sem a gente perceber, a gente se identifica com ele, porque ele tá passando por vários momentos ali, principalmente de vulnerabilidade, de situações ruins, que a gente passa no nosso dia a dia. E aí eu me identifico. E aí, o que acontece com esse personagem? Ele, em algum momento da história, descobre algo genial, algo que vai transformar a vida dele para sempre, algo que vai mudar a vida dele para sempre. Isso eu me identifico também, sabe por quê? Porque todo mundo deseja ter propósito, todo mundo quer descobrir para o que você nasceu, para o que você existe. E quando o personagem da história descobre isso, eu falo, cara, que demais, eu me identifico. E aí, o que acontece? Quando ele descobre o propósito dele, que ele é o escolhido e tal, ele vai e exerce uma função que salva a vida do mundo, né? Sempre assim, salvou a vida da humanidade. E aí você, cara, que legal, porque você também tem esse desejo. Então, quando o cara tá passando por uma situação ruim, depois quando ele descobre que ele é o escolhido e tal, e depois ele passa por uma situação onde transforma o mundo e muda o mundo, a gente se conecta com aquilo porque a gente tá na situação que ele tá ruim e a gente quer alcançar o que ele alcançou. Isso é história. Então, quando você compartilha histórias nos seus vídeos,
os seus textos, você cria essa conexão. E principalmente quando você consegue fazer com que a pessoa se identifique com a sua história e ela se veja na história, tá bom? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo que depois que você faz um tema atrativo, né? A gente usou o exemplo do informativo aqui, um tema atrativo para chamar atenção, você precisa inserir uma história para criar uma conexão com a pessoa. Você precisa fazer isso. Então, um dos gatilhos mais interessantes é a história. Então, por exemplo, eu vou falar de Jesus, tá? Jesus, o que ele fazia para ensinar um princípio? História, parábolas. Ele fazia isso porque ele sabia que às vezes se ele chegasse e falasse assim, não matarás, né? Não cobice a mulher do seu próximo, aquilo ali ia entrar no ouvido e ia sair no outro. Mas quando ele conta uma história lá do bom samaritano, ele passava um princípio forte através de uma história que a pessoa se identificava. Lá, do bom samaritano é um bom exemplo, né? Na verdade é o samaritano, não o bom samaritano. Então ele tinha um samaritano lá e ele falou, olha, o dono lá do tabernáculo, ele passou e viu o cara ali morto e não fez nada e foi embora. Quando ele falou isso, o cara que é dono do tabernáculo, que estava ouvindo a história dele, falou, cara, ele está falando de mim. Então, o cara se conectou automaticamente com a história dele ali, tanto que ele se sentiu até meio ofendido com a história. Então, esse é o poder da história, é conectar. E não tem nada mais forte do que criar uma conexão com as pessoas. Porque depois que você cria uma conexão com as pessoas, a pessoa se abre, entendeu? A pessoa fica aberta, ela fica pronta para receber, ela fica ali para ouvir tudo que você tem para dizer depois. Então, um dos gatilhos mentais mais poderosos que entra dentro dessa área de técnica e estratégia de comunicação é a história. Sempre que você conta uma história antes de pedir algo, ou conta uma história antes de ensinar algo, aquilo que você vai pedir, aquilo que você vai ensinar é muito mais poderoso do que você só simplesmente pedir e ensinar. Então, conte histórias, ok? Quero saber se tá ok até agora, gente, se tá tudo bem. Me dá um sinal de vida aí, pessoal. Vou falar agora do outro gatilho mental, já até escrevi aqui enquanto o pessoal me diz se tá tudo ok por aí, tá? Ok, a galera tá acompanhando, vamos lá. Por quê? Tá? O porquê nada mais é do que a justificativa, tá bom? Então, isso aqui na internet é muito legal, tá? Por quê? A internet, ela nos dá algumas liberdades. Por exemplo, se acontecesse alguma coisa na live aqui, a live caísse, eu ia mandar mensagem para todo mundo que tá aqui e falar, pessoal, deu um problema aqui, a live caiu e não deu mais para fazer, tive um imprevisto. Então, as pessoas, elas tendem a aceitar muito melhor aquilo que existe uma justificativa por trás. Por isso que quando eu sempre falo para vocês, pessoal, para vocês comunicarem às pessoas, vocês usarem da justificativa do porquê vocês estão pedindo aquilo. Então, vamos supor que você está no seu projeto e aí você está trabalhando no seu projeto e aconteceu um imprevisto, vocês vão precisar de alguma doação. Aí eu vejo muitos missionários chegando e falando, pessoal, nós precisamos de uma doação. Aí eles falam isso. Aí você, beleza. Aí você chega para esse missionário e fala, fulano, tudo bem, eu vi que você comunicou lá que você precisa dessa doação, mas por que você precisa dessa doação? Aí ele, porque aconteceu esse imprevisto. Na cabeça da pessoa, aquilo tá lógico. Ela não precisa comunicar o porquê ela precisa da doação. Porque na cabeça dela já tá óbvio que ela precisa de doação, porque ela trabalha em um projeto e esse projeto precisa de doação. Mas na cabeça das outras pessoas que estão assistindo de fora, aquilo não tá óbvio. Então eu preciso justificar as coisas e as ações que eu estou fazendo. Então, quando eu falo algo, eu preciso explicar o porquê eu estou fazendo aquilo. Então, quando eu vou me comunicar, uma técnica que eu posso utilizar é, gente, isso, por causa, porque isso. Quando eu justifico para a pessoa, preenche uma lacuna na cabeça da pessoa. Porque quando você pede, quando você fala, quando você comunica alguma coisa, a pessoa vai se perguntar, mas por quê? Mesmo inconscientemente, ela vai falar por quê? Mas por quê? Por quê? E aí quando você justifica, preencheu a lacuna na cabeça da pessoa, ela fala, entendi, faz sentido isso que está falando. Faz sentido. Então, por exemplo, né? Você lá precisa de R$2.000 por mês, tá? Você precisa de R$2.000 por mês para se sustentar. Quando você chega e fala esse valor, a pessoa fala, cara, R$2.000 por mês? Agora, quando você fala, gente, eu preciso de R$2.000 por mês, porque R$500 vai para isso, 200 vai para aquilo, pá. Você embasou o seu pedido. Aí a pessoa que está ouvindo fala, entendi, beleza, faz muito mais sentido, tá bom? Tá travando, gente? Tá travando, a galera tá dizendo que tá travando.
Se tiver travando, sabe o que vocês fazem? Ó, abriu aqui a live, muda aqui muda aqui, ó, clica na engrenagenzinha, qualidade, põe aí 240, tá bom? Que aí 240 vai dar uma ajuda melhor, não vai travar, vai dar para vocês lerem, vocês vão me ver meio quadriculado, mas vai dar para vocês verem aí, tá bom? Vou continuar aqui, vamos lá, ó, vamos voltar aqui. Então, para a gente manter a nossa atenção, nosso foco aqui. Então, você justificar as coisas é importante para você embasar aquilo que você está falando, para não ser uma coisa jogada ao ar. E a gente sempre precisa fazer isso, gente. É sempre bom que a gente faça isso, beleza? Vou para o segundo gatilho aqui, que é a prova social, tá? A prova social, ela é muito legal, que ela é o seguinte, tá? É quando você traz informações que comprovem que o que você faz funciona, tá? O que significa isso? Por exemplo, eu vou usar exemplo de projetos, tá? Você tem um projeto que trabalha com educação com crianças e adolescentes. E o seu objetivo é fazer um reforço escolar, porque a escola e tal, ela não ajuda o suficiente os adolescentes e as crianças a aprender o que precisam aprender. Então você faz um reforço escolar. E aí você começa a trabalhar com essas crianças, você começa a ensinar elas, seu projeto faz isso, e aí essas crianças começam a passar na faculdade. Começando a passar na faculdade, você começa a mostrar para um monte de gente que funciona. E aí uma dessas crianças vai dar um testemunho falando assim, eu estudava na minha escola, e aí, deixa eu ver se o som tá saindo legal. Gente, me diz pelo menos se o som tá saindo ok, tá? Eu posso estar travando aqui, mas se o som estiver saindo ok, tá tranquilo. Me dá um ok se o som não tá travando. Me dá um ok aí. E aí essa pessoa dá o testemunho que passou na faculdade, você pega e grava um vídeo dela, você publica nas suas redes sociais, aí todo mundo que vê aquele vídeo vai olhar e fala, caramba, cara, olha que legal, realmente funciona, realmente dá certo. A prova social, na verdade, ó, isso aqui é muito comum a gente confundir com prova, tá? Na verdade, o que eu escrevi aqui foi o que é a prova, tá? Quando você traz informações que comprovam que funcionam e outras pessoas fortalecem isso, tá? A prova social é quando a gente tem pessoas... Bom, pessoal, vou continuar a gravação aqui, depois eu ponho a live, aí o replay para quem quiser assistir tudo, tá bom? Tô fazendo uma gravação da minha tela, vou explicar aqui até o fim como que funciona a questão dos gatilhos mentais, depois eu junto uma transmissão com a outra aí, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui. E aí a prova social é quando a gente tem outras pessoas dizendo sobre aquele projeto que a gente faz, né? Em alguns momentos, quando eu vou falar com os clientes, a gente precisa levantar testemunhos de outras pessoas dizendo sobre o produto dele. Isso aí é prova social, tá bom? E até a prova. A prova é diferente de prova social. A prova é informações que comprovem que o que você faz funciona. Não é pessoas dizendo que o que você faz funciona. São informações que você diz que aquilo funciona. Então é a prova de que funciona, tá bom? Então, se eu tenho um projeto, eu preciso trazer informações dizendo que o meu projeto está funcionando. Se eu trabalho, por exemplo, com mulheres que são passando por situações de risco, situação onde elas estão propensas a sofrer abuso, e eu quero falar sobre a prevenção disso, ou eu quero fazer o resgate dessas mulheres, ou eu quero fazer a inserção delas de novo na comunidade, na sociedade, mesmo elas passando por traumas como esse. Eu preciso trazer informações que aquele meu projeto está gerando resultado. Quando eu faço isso, isso gera confiança para as pessoas vão olhar para aquilo ali e vão de fato ver que funciona e vão dar crédito para aquilo, vão dar moral para aquilo, vão falar, não, realmente seu projeto funciona, nós queremos ajudar, tá? Essas são informações que se confundem, mas que são muito boas. Então você que tem um projeto, você precisa levantar informações que tragam essas duas provas aqui, ou depoimento de pessoas, ou trazer mesmo informações que podem te ajudar a fortalecer que o teu projeto funciona, tá bom? Isso é uma forma de gatilho que traz para a pessoa uma confiança e segurança de se envolver, de participar com aquilo, tá bom? Então, isso aqui gera, por exemplo, até para chamar voluntários, tá? Quando eu provo para o meu voluntário, ou quero levantar voluntários, eu provo que as coisas ali funcionam no projeto, tô parando aqui a transmissão, realmente
não vai dar. Não sei o que aconteceu com a minha internet que morreu, tá bom? Então, quando eu trago a prova de que aquilo ali funciona, fica muito mais fácil do meu voluntário se envolver. Existe um valor naquilo ali. Existe um valor nas coisas que funcionam. Então, eu preciso gerar essas informações, tá bom? A autoridade, ela é muito boa. E o que ela faz, né? São informações que promovem a sua autoridade naquele trabalho ou segmento, tá bom? O que significa isso, tá? Vamos supor, se eu chego e tô na rua e aí um cara qualquer, sei lá, manda eu parar. Chega o cara e fala assim, para aí você. Eu vou achar o cara maluco, eu vou até talvez sair de perto, porque pode ser um cara estranho, querendo me roubar e tal. Agora, se eu tô na rua andando e um cara que tá com o uniforme de policial, ele chega e manda eu parar, na hora eu vou parar. Por quê? Aquilo que ele tá vestindo demonstrou a autoridade que ele é, que é um policial, então eu preciso parar. Igual se eu vou no hospital. Se eu vou no hospital e o cara tá de jaleco, eu sei que o cara é um médico, é um enfermeiro, e então, se ele me falar alguma coisa, eu vou fazer. Então, essa questão da autoridade, ela é muito interessante, porque ela depende muito, talvez, do visual ou de você falar sobre isso, e precisa ser falado. Então, por exemplo, se você trabalha com algum projeto social e você é um psicólogo, ou uma psicóloga, ou um médico, ou uma médica, é muito diferente de você não ter uma formação dentro dessa área que tem a ver com o teu projeto. Então, existe uma diferença muito grande. Então, quando eu falo sobre o que eu já fiz, ou falo do que eu me formei, por exemplo, isso me gera uma autoridade. Essa autoridade, se você não tem uma formação na área que te ajuda, você, ao longo do tempo, você vai conseguindo. Através do quê? Através das provas. Então, mesmo que eu não tenha nada naquela área, eu vou dar um exemplo, tá? O meu exemplo, eu não sou formado em publicidade, hoje não existe uma faculdade de marketing digital, então eu também não sou formado nisso, sou formado em desenho industrial. O que me traz autoridade para ensinar aqui para vocês? Os resultados que eu tenho. Os resultados que eu tenho me trazem uma autoridade para que eu possa dizer para vocês, ó, isso funciona, isso não funciona, tá bom? É assim com meus clientes. Os meus clientes, eles não querem saber se eu sou formado em tal coisa, eles querem saber o resultado que eu tive. O resultado que eu tive me traz autoridade. A autoridade, ela funciona para que as pessoas te ouçam, tá bom? Então, vocês acham que eu tô no hospital e aí aparece um cara de jaleco, tá bom? E aparece um cara com uniforme de policial. Vou botar esses dois, tá? E aí, os dois estão me falando sobre que remédio eu tenho que tomar. Vocês acham que eu vou ouvir quem? O cara que tá de policial ou o cara que tá de médico? O cara que tá de médico. Porque ele tem autoridade para falar aquilo, ele tem o conhecimento, ele tem a experiência para falar sobre aquilo. Então, o gatilho da autoridade é quando eu gero isso na pessoa. Como que eu gero isso? Através de uma informação que eu passo para ela, através, às vezes, do que eu estou vestindo. Então, por exemplo, se eu vou me encontrar, isso aqui é muito interessante, tá? Tem muitos missionários que se encontram com empresários para fazer com que esses empresários doem para o projeto dele alguma oferta, algum material. E aí, eu chego de short e chinelo para falar com essa galera. O que vocês acham que ele vai olhar para mim? Eu não vou ter moral nenhuma. Agora, se eu chego lá de terno e gravata, bonito, porque eles estão dessa forma, é muito mais fácil. Eu gerei uma autoridade para mim. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, na questão da reciprocidade também, que é bem legal. Afinidade, na verdade. Vou falar sobre isso, tá? Então, eu gero autoridade com o conhecimento que eu passo, com os resultados que eu passo. Quando eu faço isso através de uma comunicação, isso gera confiança na pessoa e a pessoa tende a me ouvir. E esse é o objetivo, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de antecipação. Eu vou usar o exemplo da Fernanda também, tá? Quando eu gero, ó, gero, deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Quando eu compartilho uma informação que vai gerar a atenção para algo que vem depois. O que significa isso, tá? Por exemplo, eu tô aqui na live com vocês, eu chego, gente, é o seguinte, fica comigo até o final dessa live, porque no final dessa live eu tenho uma surpresa para você, tá? Isso aí eu gerei uma antecipação, eu gerei uma informação que vai fazer com que você fique comigo até o final, porque você vai querer saber o que vai acontecer no final. Então isso é antecipação. Isso você pode utilizar nos seus vídeos, nos seus textos, porque você chega e fala assim, gente,
você manda um informativo para as pessoas. Você fala, pessoal, no final tem uma coisa incrível para comentar com vocês, tá bom? Mas antes, aí você fala a informação que você quer. O seu objetivo com antecipação é prender a atenção da pessoa. Porque ela vai ficar com você até o final querendo saber o que vai acontecer. Você antecipa uma informação para gerar essa expectativa, essa ansiedade da pessoa, para que ela fique com você até o final. Isso aqui você pode utilizar falando com pessoas. Você pode chegar e falar com a pessoa e falar, ó, cara, tem uma coisa muito legal para te falar, mas antes disso, vamos fazer isso. Antes disso, preciso te falar isso. Antes disso, tem isso para ser feito, tá bom? Isso aí, gente, é muito, muito, muito poderoso em termos de prender a atenção da pessoa, tá bom? Ó, precisão. Isso aqui é muito bom porque é você dar dados específicos, tá? Informações específicas. O que significa isso, tá bom? Eu falo isso muito com missionário. Se você está precisando de uma oferta, de um dinheiro, de um mantenedor, você não fala, gente, eu vou precisar por volta de tantos reais por mês ou de tantos reais de oferta. Não, você dá a informação precisa de quanto você vai precisar. Porque quando você faz isso, primeiro que mostra que você sabe exatamente quanto você precisa. Quando você faz isso, as pessoas sentem segurança no que você está falando. Então você chega para vocês e fala assim, gente, a gente vai ficar no ar aqui por mais 27 minutos. Isso traz, por exemplo, ó, as pessoas precisam entender que elas estão no controle. A gente, o ser humano, quando a gente está no controle, a gente se sente seguro. Quando eu dou a informação específica para a pessoa, ela tem um controle daquilo. Ela entendeu o que você precisa, ela sabe o que você precisa. Gerar esse controle gera uma segurança para a pessoa. Então ela vai estar mais atento para te ouvir, mais aberto para te ouvir, mais pronto para te ouvir, mais pronto para receber o que você tem para falar. Só porque você deu uma informação específica, tá? E especificidade tira a dúvida. Então se eu falo assim para a pessoa, chega e fala, ó, por volta de 40 pessoas estavam fazendo o protesto, né? Protesto. Eita, quero escrever sem ver, isso que dá, tá? Isso aqui é completamente diferente, eu não sei como que é o sinal diferente. É diferente disso aqui, ó. Tinham 43 pessoas fazendo o protesto. Eu disse aqui por volta de 40 pessoas, mais ou menos 40 pessoas, não me dá uma certeza absoluta de que tinham 40 pessoas. Agora, quando eu falo aqui 43 pessoas, eu estou sendo específico na minha informação. Quando eu sou específico na minha informação, a pessoa consegue concretizar na cabeça dela, não se torna abstrato, se torna ali específico na cabeça dela e ela consegue formar a imagem na cabeça dela, imaginar 43 pessoas fazendo um protesto X. Isso para a pessoa é importante. Então, você dá essa informação precisa é importante, tá? O outro gatilho mental é a afinidade. A afinidade é o quão próximo a pessoa que me escuta se parece comigo, tá bom? Então, o que significa afinidade, tá? Lembrando que aqui você está falando de um texto, de um vídeo, de alguma coisa. Quanto mais próximo você é da pessoa que você comunica, mais a pessoa se conecta com você. Então, pessoas que têm a mesma classe social, pessoas que têm a mesma classe financeira, digamos assim, pessoas do mesmo gênero, pessoas que falam igual, pessoas que se vestem igual, elas tendem a formar uma tribo. A formar uma tribo porque elas estão mais afinadas mesmo entre si. Então, por exemplo, se eu encontro pessoas que estão falando sobre uma determinada série, um filme, que eu já assisti, eu me sinto parte daquele grupo. Agora, se eles estão falando de algo que eu não sei, que eu estou por fora, tipo uma piada interna, eu não me sinto parte daquele grupo. Então, eu não crio uma afinidade, eu não me sinto conectado a eles. Agora, se eu estou escutando, por exemplo, um cara falando, um homem, tá? Que usa barba, mais ou menos da minha idade, que se veste parecido comigo, que passou pelos mesmos problemas que eu, que está passando pelos mesmos desejos que eu, cara, eu me conecto automaticamente com essa pessoa, porque eu criei essa afinidade com a pessoa. Então você tem que saber muito bem para quem você está comunicando. Isso aqui é conhecer para quem você está se comunicando é essencial. É assim que escreve essencial? Não. Deixa eu ver como é que ele vai me pedir para escrever. Essencial. Como que é? Como que é? Não corrigiu, né? Então,
muito importante. Pronto. Tá? É muito importante. Conhecer para quem você está se comunicando é muito importante, tá bom? Então, o que acontece? Você saber aí a galera que você vai se comunicar, então, usando o exemplo lá dos empresários. Eu vou me comunicar com o empresário, eu vou de terno e gravata. Eu vou me comunicar com as pessoas, por exemplo, que estão num local, onde é um local carente. Eu não vou de terno e gravata falar com eles. Óbvio que eu não vou. Eu vou de acordo com eles. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante no Nepal era tentar me aproximar o mais próximo possível para criar essa conexão através da afinidade. Era quase que impossível, porque eu falava a língua diferente, eles são mais morenos que eu, muitos deles não tinham barba, eu tinha barba, então existe esse desafio muito grande. Mas criar esse gatilho da afinidade é muito importante. Tem uma técnica muito legal, essa aqui é de ouro, cara, essa aqui é de ouro. Uma técnica muito legal que as pessoas falam sobre isso, que se chama espelhar. O que significa isso? Eu estava ouvindo um cara no Summit, Global Leadership Summit, um evento que tem todo ano, que é genial esse evento. Acontece aqui na minha igreja, acontece em vários locais no mundo todo. Ele é dos Estados Unidos, esse evento em Chicago, mas ele também acontece no mundo todo. Ele chegou e o cara é especialista em trabalhar com pessoas que estão num momento de tensão muito grande. Ele é um negociador do FBI. Então ele chegava, por exemplo, no local, tava a refém lá, ele chegava para negociar com a pessoa que tinha refém, com bandido, com a pessoa lá, com o assaltante e tal. Então ele trabalhava muito sobre isso. Aí ele falou de uma técnica que se chama espelhar. O que significa se chama espelhar? Você começa a conversar com a pessoa imitando algumas coisas que ela está fazendo. O que significa isso? Você chegava assim, a pessoa estava conversando com você, aí ela falava uma palavra no final da frase dela, na conversa. Aí ele pegava essa palavra no final e utilizava para ser a primeira palavra da frase dele. Exemplo, ele chegava e falava assim, o bandido, né, que estava lá com a refém, chegava e falava assim, olha, eu quero um carro aqui para eu fugir, porque eu preciso sair, eu preciso sobreviver. A frase dele, do cara, do bandido. Aí o negociador começava assim, você precisa sobreviver, né? Ele iniciava a frase dele com a última palavra que o bandido falou. Quando ele fazia isso, ele estava espelhando a conversa para que o bandido escutasse a frase que ele falou e o bandido percebesse que ele estava escutando o que ele estava falando. E se conectasse, porque ele está falando a mesma coisa que eu estou falando. Entendeu? Outra coisa de espelhamento que é muito bom, quando você vai, por exemplo, comer alguma coisa com alguém, tomar um café. Você vai numa cafeteria e você convidou essa pessoa porque você quer falar algo com ela, alguma coisa importante com ela. Aí vocês dois sentaram assim no café e aí essa pessoa abre lá o cardápio, o menu, né, e vai pedir um café e aí pede lá um cappuccino com chantilly. E aí a atendente ou o atendente estão ali anotando o pedido, né, o garçom ou a garçonete estão atendendo o pedido. Aí você chega e fala assim, eu quero o mesmo que ele. Quando você fala assim, eu quero o mesmo que ele, você espelhou um desejo do cara em você. Quando você faz isso, cara, parece bobo, mas a pessoa já cria uma conexão com você. Porque você criou essa afinidade, usou o gatilho da afinidade com a pessoa. Aí a pessoa está mais aberta para te ouvir só porque você fez o mesmo pedido que ele. Outra coisa é imitar movimentos. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, aí a pessoa faz assim e está falando com você e faz assim. Aí você também faz assim. É óbvio que você não vai deixar tão na cara que a pessoa vai ficar irritada que você está imitando ela. Mas você imitar esse movimento cria essa afinidade para vocês verem como é tão importante esse gatilho de afinidade que a pessoa se torna mais aberta, tá? Isso aqui é muito legal. Então você pode, e para isso você precisa entender muito bem para as pessoas que você está falando. Quando você entende para quem você está falando, você sabe como uma pessoa pensa, como uma pessoa se veste, como uma pessoa se comunica, é muito melhor você fazer isso. Por exemplo, se você se comunica... Eu sou do Rio e eu tenho mania de falar gíria o tempo todo. Eu falo gíria. Mas quando eu vou pregar, quando eu vou dar uma palestra, eu diminuo o meu vocabulário de gírias, ou quando eu vou ter aula aqui com vocês, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão me escutando não são pessoas que falam gírias. Não estão acostumados com isso. Pessoas, em alguns momentos, são pessoas até mais formais. Então, eu imagino eu chegar, e aí, cara, qual é? Maluco, você tá maluco e tal. Isso, às vezes, eu falo assim, tá, gente? Não é sempre.
mais com meus amigos próximos, principalmente quem é do Rio, da minha família e meus amigos do Rio. Mas eu não vou falar assim, eu não vou chegar com ela, que tal, não vou falar isso, entendeu? Tem gente que faz, eu não faço isso porque eu conheço os ambientes que eu tô, obviamente. Então isso é afinidade, tá bom? Agora, vamos para mais um gatilho, que é o gatilho da comunidade. Esse gatilho, gente, é muito importante. Quando você faz a pessoa se sentir parte de um grupo de pessoas que têm objetivos em comum, tá bom? Isso aqui é muito legal, tá bom? E assim, aqui ó, não é só quando você faz a pessoa se sentir parte, é quando você de fato envolve ela, tá bom? Quando você envolve a pessoa numa comunidade, isso tem um poder absurdo. Por exemplo, a comunidade Missionários 360 é um pouco desse gatilho. Quando eu chego e falo para a pessoa, você vai pertencer a uma comunidade de missionários do mundo todo que estão crescendo juntos. Então eu estou gerando um gatilho nela de pertencimento. E todo ser humano precisa pertencer. Então quando você fala assim, olha, você vai fazer parte de um grupo de mantenedores que estão ajudando o projeto X a transformar o país, a transformar a nação, a transformar a vida de crianças, de adolescentes, de mulheres, de homens, de jovens. Quando eu falo isso, eu automaticamente já estou colocando na cabeça dela que ela vai pertencer a um grupo. E todo mundo gosta de pertencer a grupos. Isso faz parte do ser humano. Então, a comunidade, gerar esse senso de comunidade, criar essa comunidade, isso é legal também. Você que tem mantenedores, pessoas que ajudam o projeto, vocês precisam criar uma comunidade neles. Criar mesmo assim, uma comunidade de pessoas que fazem parte de um grupo que ajudam um projeto tal. Você consegue fazer isso, é um objetivo seu, tá? Você que é missionário, esse é um objetivo seu. Fazer com que os mantenedores criem entre si essa comunidade, criem entre si essa interação, criem entre si esse envolvimento. Isso torna muito mais forte o laço entre eles, o laço com você e o laço deles permanecerem te ajudando, tá bom? Criar esse senso de comunidade. A comunidade, eu colocaria aqui, que ela é tão importante, não um pouco menos que a história, mas ela é tão importante quanto a história, tá? A história é um pouquinho mais, a comunidade está ali embaixo, mas a comunidade é muito importante, você gerar esse senso de comunidade, da pessoa pertencer à comunidade, tá bom? Escassez. Lembrando, gente, que eu tô falando aqui dos gatilhos mais importantes, não são só esses, existem vários outros gatilhos aí, tá bom? Tô falando de alguns mais importantes. A escassez eu também vou botar em negrito porque ela é um gatilho muito forte. O que significa isso? Quando você gera urgência em um objetivo, tá? O que significa gerar urgência? Você está comprando uma passagem aérea e aí tem lá 2 últimas vagas. O que você acha? Isso vai te ajudar? Vai te ajudar a comprar mais rápido aquela passagem aérea. Ou seja, a companhia aérea criou uma urgência na venda da passagem. Tá? Como que funciona isso? Isso aqui, gente, é muito cuidado, porque vocês podem gerar isso de forma não íntegra. A ideia aqui é vocês serem íntegros no que vocês precisam gerar para as pessoas, tá? E a escassez, ela precisa ser 100% íntegra o tempo todo, tá bom? O que significa isso? Você tem um projeto e precisa de uma doação. Você precisa dar uma data limite para doação. Por quê? Se você deixa para depois, ó, as pessoas sempre deixam para depois. E depois é nunca, tá? Depois é nunca. Quando você está falando sobre algo, você precisa dar uma data limite para aquilo ser cumprido, sempre, sempre. Porque senão a pessoa ela acha que o prazo é interminável e sempre fica deixando para depois. A gente faz isso. Nós fazemos isso. Por isso que as coisas têm data, por isso que as coisas têm prazo, por isso que as coisas têm data para acabar e validade para acabar. Senão, as coisas nunca se finalizam. Quando você comunica alguma coisa, você precisa que a pessoa tome uma ação, ó, preste atenção aqui. Se você comunica alguma coisa e você precisa que a pessoa tome uma ação, você precisa dar uma data limite para a pessoa finalizar aquela ação. Sempre, 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 sempre. Se você precisa de uma doação, se precisa de uma resposta, se precisa de alguma coisa, com tudo isso, gente, não é só para quem trabalha em projetos. Na vida você precisa fazer isso. Você precisa dar uma data limite para as pessoas em tudo. Para quê? Para que a pessoa entenda o deadline, o final ali, para ela ter a urgência de cumprir aquilo ali, senão ela nunca vai fazer. Sempre vai deixar para depois. Nós somos assim, todo mundo é assim, não tem jeito. Então a escassez é dizer que
que falta pouco tempo, que tem pouca coisa, que vai acabar. E a pessoa entende que ela precisa. Igual eu, por exemplo, eu tô falando aqui, gente, hoje é o último dia para você se inscrever na comunidade. Hoje, 8 de abril de 2020, é o último dia para você participar da comunidade por R$1. Por quê? Porque eu preciso dizer para vocês, senão vocês deixam para amanhã. Se vocês deixam para amanhã, vocês nunca vão entrar, vocês nunca vão assistir o conteúdo, vocês nunca vão se transformar. Então eu dou uma data limite para que a pessoa entenda que ela precisa cumprir aquilo até aquele prazo, tá bom? Então a escassez é muito boa, tá? Gente, como eu falei, a gente está numa parte teórica, depois aqui no finalzinho eu vou falar como que isso vai trazer para o prático, beleza? Comprometimento. Isso aqui é um gatilho seu. É um gatilho que você não gera nas pessoas, é que você gera em você para as pessoas entenderem isso. Então, quando você falar algo ou prometer, cumpra. É isso. É isso. Falou alguma coisa, prometeu alguma coisa, cumpra. Porque isso gera comprometimento. E as pessoas tendem a terem segurança maior em quem é comprometido. Então, se eu falo para vocês aqui que vai ter uma live toda quarta-feira, 11 horas da manhã, eu me comprometi com isso. Eu preciso fazer isso. Então, eu preciso gerar em vocês essa certeza que toda quarta, 11 horas da manhã, vocês vão entrar aqui e vão ter uma live. Então, isso é um comprometimento que eu criei. Isso gera confiança em vocês. Então, sempre que vocês falarem alguma coisa, principalmente online, principalmente na internet, com a comunicação de vocês, cumpram. Cada vez que vocês cumprirem com alguma coisa que vocês falaram que iam fazer, isso gera mais comprometimento, mais segurança para as pessoas. As pessoas, é como se você tivesse mais moral. Você tem mais moral com as pessoas. As pessoas vão confiar mais no que você fala, porque você cumpre com a sua palavra. Basicamente, é isso, tá? Reciprocidade, esse aqui eu também vou colocar em negrito, porque esse é muito forte. O que significa? Quando você gera valor para as pessoas tendem a querer retribuir, ok? Então, quando você gera reciprocidade nas pessoas, as pessoas vão querer retribuir aquilo. Então, quando você dá algo para as pessoas, quando você entrega algo para as pessoas, quando você compartilha uma informação com as pessoas, normalmente as pessoas tendem a querer retribuir. Por exemplo, eu ajudo muita gente, amigos, familiares, pessoas que querem aprender mais sobre internet e marketing digital. Isso gera para mim uma reciprocidade muito grande. Por exemplo, exemplo que aconteceu ontem, tá? Teve uma época que tinha um amigo meu que estava passando por uma necessidade financeira. E aí eu ajudei ele financeiramente. Eu tirei dinheiro do meu bolso aqui, ó, do meu bolso e falei, cara, eu quero ofertar na sua vida. Toma aqui. Foi até uma quantia que na época para mim era considerável. Hoje também ainda é considerável. É uma quantia considerável, tá? Aí eu tirei, falei com a Mari, falei, Mari, quero abençoar a vida do fulano. Posso fazer isso? Ela, vamos abençoar a vida de fulano. Tiramos e pá, toma aqui, cara, ó. Ele tava passando por uma situação que ele precisava pagar uma conta e tal, não sei o quê. Ele foi e pagou. Isso aconteceu 1 ano atrás, eu acho. Hoje, aconteceu ontem. Ele chegou e falou assim, cara, eu quero fazer o site da sua agência. Foi o que ele falou. Eu quero fazer o site da sua agência. Tá. Ele falou assim. Aí eu falei, pô, cara, sério? Ele, cara, você já me ajudou muito. Lembra aquela vez que você me ajudou, que eu tava passando por aquele aperto financeiro? Você foi e me ajudou. Então, ele retribuiu algo que eu fiz. Isso é muito legal, porque assim, isso aqui só é válido, gente, quando é feito sem pensar em retribuição. E aqui entra muito um princípio cristão, sabe? Você é mais abençoado quando você abençoa a vida de pessoas e sem esperar nada em troca. Pode ser que essa pessoa te retribua, pode ser que não, mas tá tudo bem. Você quis ajudar sem esperar nada em troca. Quando você faz isso, você é abençoado. Existe o princípio da generosidade que rege o mundo. Então, você abençoa a vida das pessoas sem esperar nada em troca. Pode ser que você haja uma retribuição, pode ser que não, tá bom? Mas normalmente a maioria das pessoas tendem a retribuir de alguma forma e te ajudar de alguma forma. Só que se você já faz isso com essa segunda intenção, você já está errado. Já não funcionou aqui o gatilho. O gatilho da reciprocidade é um gatilho onde você quer gerar valor para as pessoas. Através do conhecimento, através de ajuda. Quando você faz isso, é possível que as pessoas retribuam, tá bom? Mas mesmo que elas nunca retribuam, elas sempre ficam em dívida com você. Pelo menos elas vão pensar dessa forma. Então elas vão estar sempre muito mais abertas. Por isso que quando você ajuda pessoas, é muito mais fácil você pedir algo para elas. Porque elas vão querer retribuir isso de alguma forma, tá? Esse é o gatilho da reciprocidade. Ele é muito forte, funciona muito. Por isso que eu digo que você precisa produzir conteúdo nas redes sociais. Porque você precisa dar informação para as pessoas, ajudar as pessoas antes de pedir algo em troca. Quando a gente pede algo, por exemplo, quando você pede uma oferta, quando você pede uma ajuda, quando você pede alguém para virar seu mantenedor, quando você vende algum produto
Quando você quer alguma coisa, isso é pedir. Só que você só consegue fazer isso se você gerou valor antes para a pessoa. Se você gerou valor antes para a pessoa, você consegue pedir melhor, porque a pessoa tende a retribuir mais, tá bom? Vamos lá, finalizando aqui pro nosso fim, tá? Bônus e surpresa, tá? Esse aqui é muito legal porque é o que o próprio nome fala. Quando você gera algo que a pessoa não esperava, isso é muito legal. Ó. O inesperado faz com que a pessoa fique mais aberta e sinta, pense não, mas veja que está recebendo mais do que merecia, tá? Isso aqui é muito legal, porque, por exemplo, a pessoa está esperando uma coisa, ela recebe o que ela espera, só que ela recebe mais ainda. Isso aqui é muito bom, porque isso gera na pessoa uma sensação de, nossa, caramba, que legal que ele está fazendo isso por mim, nossa, eu não esperava isso. Então, se você tem pessoas que você se comprometeu em fazer algo, entregue isso, entregue mais. Se você tem mantenedores, pessoas que ajudam um projeto de você, dê informações, retribua essas pessoas, traga presente para essas pessoas, para gerar isso aqui, falando, nossa, ela não precisava fazer isso, mas ela fez, que legal, tá bom? Isso aqui é simplesmente para aumentar o relacionamento. Então você aumenta o relacionamento com as pessoas quando você faz isso. Aumentando o relacionamento, você aumenta a conexão, você aumenta o comprometimento da pessoa, você aumenta o quanto ela se sente envolvida com aquilo ali, você aumenta o quanto ela vai permanecer com você firme até o fim. Então, bônus e surpresa nada mais é do que presente, tá bom? E exclusividade é quando você gera na pessoa a sensação de que ela é especial. E não só gera a sensação, tá? Mas você de fato faz com que ela seja uma pessoa especial. Então, o que eu faço? Quando isso aqui tem que ser usado com muito cuidado, porque nem é sempre que você pode fazer isso, porque às vezes pode parecer falso, às vezes pode soar falso mesmo, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu faço algo para a pessoa se sentir especial. Quer ver um exemplo? Na live aqui, né? Que a gente não tá ao vivo porque deu problema na live, caiu, eu tô só gravando a minha tela aqui para vocês assistirem o replay. Se eu chego e falo o nome da pessoa e falo, fulano, tudo bem? Cara, que legal a sua pergunta, parabéns. Eu fui exclusivo com ela. Eu falei o nome dela aqui ao vivo. Quando eu faço isso, eu gero essa sensação de que ela é especial. E de fato a pessoa é especial mesmo, entendeu? É especial. Então, eu fiz ela se sentir assim. Isso é importante porque, primeiro, as pessoas são especiais, eu preciso fazer isso. Eu preciso valorizar as pessoas. E eu preciso fazer com que eu estou observando ela. Ela chamou a minha atenção, eu estou olhando para ela. Ela está sendo o meu ponto de importância e interesse naquele momento. Por eu fazer isso, eu gero essa exclusividade. Quando eu gero essa exclusividade, a pessoa se sente conectada, ela se sente parte. E fazer isso para a pessoa gera muito valor para ela. E gerar muito valor para ela gera muito comprometimento dela. Então, quando eu faço as pessoas se sentirem assim, de fato elas são, e eu faço isso genuinamente, com integridade, com transparência, e eu quero gerar isso nela mesmo, intencional, a pessoa se compromete mais com aquilo ali. Então, gerar essa exclusividade, por exemplo, quando você envia mensagens nominais, vídeos nominais que falam o nome da pessoa, que comunica diretamente a pessoa, gera esse sentimento, esse gatilho de exclusividade. E isso é muito legal, o poder disso é muito, muito legal. Então, gente, é o seguinte, isso aqui são os gatilhos mentais. O gatilho mental é uma técnica, uma estratégia de comunicação muito boa. Como que eu faço isso, tá? Vamos lá. Como que eu uso esses gatilhos mentais? Tá bom? Uma pergunta, tá? Como que você usa esses gatilhos mentais? Beleza? Eu vou botar o número 1. Primeiro, você pode usar em qualquer comunicação. Já falei isso, tô reforçando aqui, tá? Qualquer comunicação, vídeo, texto, posts, stories, mensagens, informativos, tudo, gente, tudo que você faz, você pode usar os gatilhos mentais, tudo. Mensagens aí, por exemplo, WhatsApp. Você pode utilizar. Então, como eu utilizo? Na verdade, aqui é onde
onde, né? Até no dia a dia, ó. Até no dia a dia, ao vivo com as pessoas, tá? Como? Aí, gente, não tem segredo no como. É você olhar intencionalmente, já conhecendo esses gatilhos, buscar utilizar ele. Ó, comece usando 2 ou 3 e aos poucos insira mais. Com o tempo, você vai aprender quais gatilhos são melhores que outros, dependendo do momento. Tá bom? Tá, o que isso significa? Ó, presta atenção. Então, por exemplo, eu vou começar a usar alguns gatilhos. Então, por exemplo, ó, intencional. Pensa comigo, pensa estrategicamente, tá? Você vai gravar um vídeo. Você vai falar, esse vídeo, ó, vamos lá. Eu vou botar a prática aqui, tá? Prática. Tudo começa, primeiro, tudo começa com o objetivo, tá bom? Então, vamos supor que a sua peça de comunicação você vai comunicar, exemplo, vou gravar um vídeo que tem como objetivo pedir uma doação, tá bom? Pronto, esse aqui é o seu objetivo, tá? O seu objetivo é, eu preciso gravar um vídeo, é um vídeo que eu vou mandar para as pessoas e a gente precisa de uma doação financeira, tá? Pronto, o objetivo seu é o quê? É ganhar uma doação. Precisamos de, sei lá, R$200 para comprar um novo bebedouro, tá? Filtro é melhor, né? Filtro de água. Não sei se esse é o valor, eu imagino que alguns filtros sejam isso, né? Então vamos lá. Eu preciso gravar um vídeo que tem como objetivo de uma doação. Precisamos de R$200 para comprar um filtro de água ou o filtro de água como doação, tá bom? Esse é o meu objetivo. O que eu vou fazer? Então eu já sei, eu vou gravar um vídeo. Que gatilhos mentais eu posso utilizar aqui, tá? Primeira coisa que eu posso utilizar aqui, de cara, ó, é o gatilho da... Cadê? Precisão, tá bom? Por quê? Porque eu vou falar exatamente o que eu preciso. Precisão. Gatilhos que vou usar. Precisão, tá bom? Por quê? Cara, eu vou estar falando ali precisão. Primeiro é o filtro de água e R$200. Eu preciso dizer exatamente isso aqui. Eu preciso disso. Eu preciso de um filtro de água ou R$200. O que vocês puderem me dar, eu vou fazer, tá bom? Esse é o primeiro gatilho que eu usaria se eu fosse gravar um vídeo desse. Segundo gatilho que eu vou usar aqui é uma história, tá? Eu sempre usaria história. O que é história? Eu vou contar sobre alguém que talvez só consiga água em nosso projeto. Exemplo, tá? Você pode contar outra história que ilustre o porquê vocês precisam do filtro. E esse é outro gatilho que eu usaria. O porquê, que é a justificativa. Vou justificar porque preciso do filtro, tá bom? E aí, o que acontece? Na história eu posso ter a minha justificativa. Se eu conto uma história e falo assim, gente, a gente precisa desse filtro porque a gente só é a nossa única fonte de água potável para algumas pessoas. Então eu já contei uma história e dentro da minha história já estava a minha justificativa. Entendeu? Então, ó, precisão, quando eu preciso, uma história, porque isso eu vou me conectar com a pessoa. Ó, aliás, a história pode ser até melhor do que isso. Não pode ser nem ser uma história real. Exemplo, né? Eu vou chegar para você e falar assim, gente, você que tem água em casa, você sabe o que é passar, por exemplo, por um dia de sede, e aí você tem como chegar lá e pegar uma água para beber e matar a sua sede. Contei uma história. O que acontece? Eu me conectei com a pessoa que estava lá do outro lado, que tem um filtro em água, que tem água potável à vontade na casa dela. Opa! Caiu um pouquinho de água que derramei. Então, quando eu comunico isso, a pessoa pensa na cabeça dela, fala, nossa, isso é verdade. Imagina
aquele dia que eu tava com sede, e se não tivesse um filtro para mim beber água? Mas eu tenho, e quem não tem? Eu vou ajudar, tá bom? E aí eu justifico, a gente precisa do filtro porque é a nossa única fonte de água, potável, tudo mais. Qual que era um outro que eu usaria aqui, tá? Nesse caso específico, eu usaria o comprometimento. Eu chegaria aqui e falaria, gente, inclusive, a gente está comprometido de quando o filtro chegar, vamos mandar fotos / vídeos. Então, nós estamos comprometidos de quando o filtro chegar, eu vou falar sobre o filtro. Eu vou mostrar para vocês que chegou, que de fato a gente conseguiu. Eu vou mostrar a nota que a gente pagou, o valor que era exatamente R$200 que a gente pagou. Então, eu vou gerar esse comprometimento que gera essa segurança para as pessoas, tá bom? Qual é outra coisa que eu poderia usar aqui? E aí, para finalizar, eu acho que eu usaria, eu acho não, com certeza eu usaria escassez, tá? Escreve esse, K, e eu escrevi aqui em cima e esqueci. É porque tem um Z no final, né? E sim, falando até quando precisamos da doação, tá bom? Então aqui eu finalizo o vídeo falando, a gente precisa desse filtro até dia tal, porque é o tempo máximo que a gente tem para poder utilizar, beleza? Então eu fecharia aqui falando da escassez, falando do que eu vou poder oferecer. Talvez eu até no final faria o bônus e uma surpresa, tá? Ou seja, para quem doou, surpresa, vou botar aqui, para quem doou o filtro, para quem doou, eu enviaria algum presente. E esse presente, gente, não tem necessariamente a ver com ter que comprar algo. Então, meu projeto tem alguma coisa, eu posso enviar para essa pessoa. Uma carta, gente, uma carta, à mão escrita, chegando no endereço da pessoa, falando, fulano, nós queremos agradecer a sua doação, aqui tem um fulaninho, ele está agradecendo, tal, tal. Isso já é uma surpresa gigante, tá? Mas na época que a gente vive, receber uma carta escrita à mão é, de fato, algo incrível, tá? Você poderia usar outros aqui, outros gatilhos aqui. Mas, ó, aí, o que eu faço? Eu tenho o meu objetivo, eu tenho os gatilhos que eu vou usar, e agora eu monto um roteiro. O que é montar um roteiro? Eu já falei de roteiro aqui para vídeo, não vou falar aqui de novo, tá bom? Mas eu montar um roteiro dizendo onde eu vou inserir esses gatilhos, tá? Ou seja, o que eu vou falar e onde os gatilhos vão aparecer, tá bom? Feito isso, tudo que eu preciso fazer agora é de fato gravar o meu vídeo para ir publicar ele e mandar ele para as pessoas e fazer o que precisar ser feito, tá bom? Então, essa é um exemplo de uma prática que você pode fazer simples de um vídeo utilizando os gatilhos mentais com os objetivos que você tem aqui para alcançar o objetivo principal, que é esse de ter, por exemplo, um filtro de água no seu projeto. Beleza, gente? Pessoal, essa é uma técnica e uma estratégia de comunicação que funciona muito. Eu faço isso, os clientes que eu tenho faço isso intencionalmente, eu faço isso com vocês aqui e sem problema nenhum, porque o meu objetivo é gerar alguns resultados na vida de vocês através desses gatilhos, por isso que eu uso eles, beleza? Gente, essa foi a aula de hoje, eu peço desculpa aí a galera que estava assistindo na live, que dedicou tempo para isso e deu um problema na live, minha internet está com problema, não sei o que aconteceu, vou ver isso agora, mas eu gravei aqui, continuei gravando, vou subir esse vídeo para vocês aqui assistirem, tá bom? Peço desculpa mesmo, né? É uma coisa que infelizmente não tem como a gente controlar, mas o importante é que vocês estão com o conteúdo aí à disposição para vocês assistirem, tá, galera? Pessoal, muito obrigado aí quem resolveu voltar aqui para assistir e a gente se vê na nossa próxima live. Inclusive, a nossa live vai ser especial da semana que vem, tá? A gente vai falar sobre finanças, eu vou informar aí vocês sobre isso, que vai ser muito, 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 muito bom. Tá bom, galera? Pessoal, valeu, um beijo, abraço e até semana que vem.